Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu quero falar nessa noite sobre recomeço. E logo lendo esse versículo de Filipenses 1:6, quando Paulo escreve essa carta para os irmãos, ele estava preso em meio a uma circunstância de perseguição, mas ele escreve cheio do Espírito Santo, encorajando aqueles crentes que estavam passando por perseguição, dizendo ele mesmo em si, dizendo: eu tenho uma convicção, irmão, que a obra que Deus começou na sua vida, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Pode ser que houve muito problema, houve muito impedimento, talvez apareceu enfermidade, talvez você se desviou da casa de Deus, talvez você se afastou do caminho por um tempo, você se entristeceu por questões que aconteceram na sua vida, na sua casa, família, talvez trabalho, coisas se aglomeraram em volta de você, perturbaram a sua alma e você por um tempo recuou, por um tempo você parou, a vida espiritual estacionou na fé, talvez se estagnou na fé, mas nessa noite o Senhor quer falar conosco sobre esse recomeçar. E quando nós falamos de recomeçar, esse texto fala bem sobre isso, porque Paulo estava lá diante daquela circunstância agravante, preso, e os irmãos sem o seu apóstolo, sem o seu pastor ali, num momento crítico, tristes, também passando por uma certa perseguição, mas ouvindo a palavra do apóstolo Paulo, através daquela carta, incentivando, encorajando e dizendo que a obra que Deus começou não foi a obra que o homem começou, foi a obra que o Espírito de Deus começou. Irmão, pegue isso para você nessa noite, se aproprie que o Espírito Santo está aqui. A obra que o Espírito Santo começou em minha vida, em sua vida, ele vai terminar até o dia de Jesus voltar. Talvez você pode ter parado, se entristecido por muitas situações da sua vida, dizendo: não dá mais, não vou continuar mais, há muitas coisas que impedem a minha caminhada. Mas essa noite o Espírito Santo está dizendo para você que é uma noite de recomeço, uma noite de restauração, uma noite de renovação, para que você possa erguer a sua cabeça e entender que Deus está no controle ainda. Ele não desceu do trono, Ele continua como dominador, como Senhor e Todo-Poderoso. Deus está no controle, irmão, nunca fugiu do controle. Mas é fato que a obra que Deus começou, Ele vai terminar até o dia de Jesus. Não importa, irmão, se as pessoas estão dizendo: ah, ele caiu, se afastou, ah, olha como que ele está agora, olha a vida dela como que está agora, toda embaraçada, olha a situação que ela está vivendo na casa dela, olha o problema que ele está enfrentando, olha a barreira gigante que se levantou. Mas o Senhor está dizendo que a obra que Ele começou não foi a obra que o homem começou, nem que o diabo, foi a obra que Deus começou. Ele vai terminar, irmão. Ele vai terminar, porque um dia Ele começou a trabalhar na sua vida, e até quando Jesus voltar, essa obra vai se completar. Porque a nossa vida, nós como cristãos, buscando a presença de Deus, pela palavra de Deus, estamos em construção, irmão, diário. É construção todo dia. Somos pedras vivas de um grande edifício espiritual. Estamos em construção. Você pode colocar uma plaquinha no seu espírito dizendo assim: estou em obras, estou em construção. Estamos sobre um fundamento inabalável, e a nossa estrutura espiritual está sendo edificada dia após dia pelo Espírito de Deus. Nós viemos diante da palavra, e a palavra nos alimenta e nos sustenta e nos faz erguer a cada dia. Estamos em obras, em construção. O Senhor está trabalhando em nossas vidas, está trabalhando em nossos corações. Jesus já fez uma grande obra na cruz, já fez uma grande e poderosa obra na cruz, e nós fomos a esse lugar. Esse é o lugar de recomeço para a nossa vida, esse é o lugar de restauração para a nossa vida. Então, se nessa noite você se encontra nesse estado, talvez de sonolência espiritual, talvez de decadência espiritual, ou se sentindo zerado na fé, zerado no espírito, com as baterias espirituais zeradas, essa é uma noite de recarregar na presença de Deus. Essa é uma noite de recompor na presença de Deus, porque é uma noite de recomeço, porque assim o Senhor tem falado conosco. Uma noite de recomeço. Só diante da presença de Deus, irmão, nós podemos recomeçar. Não pense você, porque você arrumou um emprego melhor, porque você arrumou uma situação melhor na sua vida, você está recomeçando. Isso é um engano, é um equívoco. Eu e você só podemos recomeçar de maneira verdadeira é quando nós estamos na presença dEle. Talvez sugestões venham para nós, talvez propostas melhores venham, isso tudo é bom, mas isso não significa um recomeço completo se nós não estivermos na presença dEle.
se nós não recomeçarmos com Ele. Irmão, quando você olha para a palavra de Deus, você pega de Gênesis, Apocalipse, você vai ver Deus recomeçando com muitos homens e mulheres. Você vai ver Deus recomeçando com a humanidade que se perderam lá no Éden. Adão e Eva, quando caíram em transgressão e em pecado, quando desobedeceram a voz de Deus, eles precisaram recomeçar. E preste atenção, irmão, não foram eles que foram a Deus para recomeçar. O mais lindo da nossa história, porque a história de Adão e Eva é a história minha e sua. O mais lindo da nossa história é de que não é eu e você que vamos a Ele. O mais lindo é que quando eu e você estamos escondidos por causa das circunstâncias, quando estamos caídos por causa das lutas, quando estamos escondidos por causa do pecado, o Senhor vai até mim e até você, irmão, e nos chama pelo nosso nome. Ele vai até mim e até você, Ele nos chama para termos um relacionamento com Ele. No dia que Adão e Eva caíram e se esconderam do Senhor e tentaram maquiar os seus pecados, as suas falhas, o Senhor veio para falar com Adão e Eva. O Senhor tratou com eles, irmão, matou um cordeiro no Éden, os cobriu as suas vergonhas e reatou o relacionamento com Adão. Deixa eu falar para você, ainda que as circunstâncias dizem não, ainda que as pessoas dizem não, ainda que os problemas dizem não, o Senhor diz sim nessa noite. O Senhor diz sim nessa noite para um recomeço na sua vida. O Senhor diz sim nessa noite para um recomeço na sua casa, para um recomeço no seu coração. A voz do Espírito Santo diz sim para você nessa noite. Amém? Quando Adão estava escondido junto com a sua mulher, Deus apareceu e o chamou para o relacionamento. Houve um recomeço no relacionamento. Os anos se passaram, irmão. O homem tende a se afastar de Deus pela sua própria natureza caída. O ser humano, pela sua própria natureza decadente do pecado, tende a se afastar da natureza divina, santa. E quando o homem estava de novo afastado de Deus, havia um homem ouvindo a voz de Deus chamado Noé. E através de Noé, Deus recomeça de novo com o homem. Noé estava ouvindo e tendo comunhão com Deus, e Deus através dele recomeçou com a humanidade toda. Noé e sua família entraram na arca, e Deus repovoou a terra através daquela arca novamente. Todos os incrédulos, todos os depravados e perdidos afogaram-se no mar, afogaram-se nas águas do dilúvio. Mas através da vida de Noé, sua esposa, seus filhos e noras, toda a humanidade foi restaurada, recomeçou através de Noé. Nessa noite, Deus quer recomeçar com a sua família através de você. Deus quer restaurar a sua casa através de você. Deus quer restaurar os relacionamentos através de você. Ele quer restaurar muitas vidas através de você. Por isso Ele sempre vai buscar um homem e uma mulher para o recomeço na terra. O recomeço de uma intimidade com Ele. O recomeço de uma vida relacional com Ele. Noé estava ouvindo a voz de Deus enquanto todos estavam na orgia da vida. Noé estava ouvindo a voz de Deus enquanto todos estavam sendo incrédulos. Noé estava ouvindo a voz do Altíssimo enquanto todos estavam zombando e dizendo: não vai chover nada, você está ficando louco. Você deve estar assim, sonhando, sonho ridículo, e você está ficando já biruta das ideias. Até que aquela porta foi selada por fora por Deus e veio as águas do dilúvio. O Senhor sempre chama alguém para recomeçar. E é nos momentos de crise, irmão, que Deus nos chama para recomeçar. E você pode ter entrado aqui nessa noite em crise por problemas, em crise por dúvidas, em crise por N situações. E é justamente no momento da crise, da dor, que o Senhor nos chama para o recomeço. Adão e Eva estavam escondidos. Na hora da crise, na hora da dúvida, da dor, da desobediência, Deus nos chamou. Noé estava sozinho diante de uma humanidade perdida, em crise, sendo perseguido, mas o Senhor o chamou e recomeçou através da vida dele. Nós vamos um pouco mais adiante na história do povo de Deus. Um dia Deus fala com Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1, versículo 2. Deus o chama e faz promessa. Deus quer recomeçar de novo e Ele chama quem está ouvindo a sua voz. Nós entramos aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus, querido. É certo que Deus quer recomeçar com você nessa noite. Amém? É certo de que a presença do Senhor nessa noite quer recomeçar algo que talvez ficou parado, talvez ficou estagnado, e você pensou que acabou por um momento. Mas Deus está dizendo para você que não acabou, só parou naquele lugar. Essa é a noite de renovo.
É noite de recomeço na sua vida. Abraão ouviu a voz de Deus, irmão. Uma nação começou a se instalar sobre a terra, um povo particular de Deus. Os anos se passaram, como eu disse, o homem tem a tendência de se afastar de Deus. Aquela nação que Deus chamou foi escravizada no Egito por 430 anos, até que Deus chamou um homem chamado Moisés para recomeçar com aquele povo que estava cativo e libertá-lo para a terra de promessa. Moisés ouve a voz de Deus e segue o propósito divino para o recomeço, para a terra prometida, para caminhar segundo a voz do Senhor. Irmão, era tão forte a intimidade de Moisés com Deus, que a Bíblia diz que ele falava com Deus face a face. Era muito próximo a sua comunhão, a sua intimidade. Moisés subia no cume do monte, quando ele descia, a sua face estava luminosa, a ponto das pessoas não conseguirem enxergar na sua face e terem que colocar um lenço para tampar aquele brilho que ofuscava os olhos dos israelitas. A comunhão era muito grande. Aquele recomeço com o povo de Deus através da vida de Moisés foi algo extraordinário, que tocou a vida de toda uma nação e que tocou a vida de todo mundo, a humanidade. E encurtando a história, Deus se cala por 4 séculos. O povo havia se perdido da presença de Deus, e de Malaquias a Mateus existe 4 séculos de pausa onde Deus não fala mais com o seu povo. O povo havia se perdido de uma tal forma que irou o coração de Deus, e Deus não fala mais com eles. 4 séculos se passam do silêncio de Deus, para que os homens e mulheres pudessem repensar o relacionamento. Irmão, sabe que o silêncio nos faz repensar o relacionamento? O silêncio muitas vezes nos faz repensar o relacionamento. O que nós perdemos, o que nós deixamos de admirar, de olhar, de perceber. Deus se cala por 4 séculos, 400 anos. E o povo carente de Deus, faminto por Deus, mas Deus não fala. Mas um dia aparece no deserto da Judéia um homem chamado João Batista. E ele começa com voz profética, com voz eloquente, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. João Batista, na realidade, já anunciava o batismo de arrependimento. Na sequência de João Batista, Jesus anuncia o reino dos céus. Porque João dizia assim: eu batizo para o arrependimento dos pecados, mas aquele que vem após mim é maior do que eu, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse fará com que o recomeço seja um recomeço extraordinário na sua vida. João Batista começou a anunciar um recomeço extraordinário. Quando Jesus vem, ele anuncia um recomeço que mudaria a história do homem, de toda a humanidade, de maneira extraordinária. Jesus veio para mudar, restaurar o recomeço de cada um de nós, dos homens e mulheres que estão sobre a terra, que desejam ver as suas vidas mudadas, que desejam viver algo além daquilo que estão vivendo, que desejam não só existir, mas que desejam viver de fato. E Jesus veio para que eu e você tenhamos vida, e vida verdadeiramente abundante. Isso é recomeçar verdadeiramente. Irmão, se é para recomeçar, vamos recomeçar de verdade. Se é para recomeçar, vamos recomeçar do jeito certo. Se é para recomeçar, vamos começar com Deus certo. Se é para recomeçar, vamos começar da maneira correta. E o recomeço nessa noite é com o próprio Filho de Deus, é com a própria presença do Espírito Santo, é com a própria presença do Pai nessa noite. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 3, 13 e 14, ele disse assim, depois de um encontro com Jesus, ele disse: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, eu tenho uma atitude, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, após o encontro com Jesus, ele disse: irmãos, quanto a mim, não julgo que alcancei aquilo que desejo, mas uma coisa eu faço, eu insisto todo dia, eu busco todo dia, eu oro todo dia, eu leio a palavra de Deus todo dia, eu busco comunhão relacional com Deus todo dia, eu busco as coisas de Deus todo dia. Eu faço mais ainda, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram, coisas que não eram boas, coisas que não frutificavam em minha vida, coisas que não traziam substância em minha vida, coisas que ao invés de acrescentar, diminuía, coisas que estragavam a minha caminhada. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para as que estão diante de mim.
Então a ordem de Deus é olhar para frente, irmão, é avançar, é deixar aquelas coisas para trás que você sabe que impedia, que você sabe que te amarrava, que você sabe que te atrapalhava. A ordem de Deus é olhar para frente e avançar para o alvo. E você pergunta: qual é o alvo nessa noite? O alvo é Cristo para mim e para você. Devemos olhar para Jesus nessa noite, Ele é o alvo da nossa alma. Irmão, a tua alma grita por Ele, a tua alma e a minha alma anseia por Ele, a nossa alma deseja por Ele. Abra o Salmo 42, eu quero ler com você nessa noite. Esse aqui é o retrato da sua alma nessa noite e da minha. Salmo 42, verso 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Esse é um salmo de Davi, irmão. Davi era um homem desesperado por Deus. Davi era um pastor de ovelhas. Depois Deus fez dele um grande guerreiro, um grande homem na presença de Deus. Ah, mas não se engane, Davi fez muita coisa errada, irmão. Fez muita coisa feia. Davi adulterou, mandou matar um homem. A desgraça total veio sobre a sua casa, a sua família. Seus filhos cometeram incesto. A coisa foi tensa na sua casa. Mas mesmo assim Deus disse: achei a Davi homem segundo o meu coração. Porque Davi se entregava deliberadamente para Deus, ninguém o forçava a adorar a Deus. Davi era intenso na presença de Deus. O seu coração queimava pelo Senhor, queimava por Deus. E ele diz que assim como a corça, usando a corça, um animal, um quadrúpede, ele buscava as águas correntes e cristalinas para beber. Aquele animal não bebe qualquer tipo de água, irmão. Ele não para numa água parada, numa água suja. Ele vai nos riachos cristalinos, numa água pura, uma água corrente. E aí Davi está dizendo: assim como suspira a corça pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Eu tenho sede de ti, eu necessito de ti. A minha alma só pode ser correspondida com o Senhor. Eu só posso ser saciado na tua presença, com a tua pessoa, no relacionamento verdadeiro e fiel contigo. E ele faz uma pergunta para ele mesmo: minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Ele identifica qual é o Deus, irmão. Não é um Deus de madeira, de pedra, de barro. Ele diz que é o Deus vivo. É o Deus vivo, real. O Deus que nós sentimos nessa noite pelo seu Espírito, o Deus que é fogo vivo, que é glória. Ele diz: eu tenho sede, e sede do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Ele faz uma pergunta: quando é que eu vou me apresentar diante de Deus? Quando é que eu vou de corpo inteiro diante dele? Quando é que eu vou sair dessa inércia e vou me apresentar diante dele? A minha alma está com sede, a minha alma tem sede. Será que a nossa alma tem sede dele nessa noite? Será que existe fome no nosso espírito, irmão, pela presença do Senhor nessa noite? No verso 5 ele diz assim: porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e meu Deus. Ele estava diante de circunstâncias em sua vida também. Ele dizia que as suas lágrimas serviam para ele como um mantimento, como alimento diante da sua prova. Ele dizia: quando eu me apresentarei diante da face de Deus, pois eu sei que ainda o louvarei, Ele é o meu auxílio. Entende, irmão, que diante de um momento de prova e de luta, vem cansaço, vem estagnação, vem dor, e vem aquele sentimento de desistência em nossa alma. Quando você diz assim: eu vou largar tudo, eu vou parar com tudo, eu vou acabar com tudo, eu vou juntar o balde. Mas essa noite o Espírito Santo está falando para você que é uma noite de recomeço, é uma noite de renovo, é uma noite de restauração para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Louvado seja o Senhor. Que a tua alma tenha essa fome nessa noite, querido, tenha essa sede nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Você percebeu que o pastor gosta de Bíblia, né, irmão? Lucas capítulo 15 e versículo 11. Eu creio que você vai se identificar em algum momento com isso que eu vou dizer nessa noite.
Nunca é tarde para recomeçar. Ouça essa palavra nessa noite. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde. Está escrito assim: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Quando eu leio o versículo 18 desse texto, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Irmão, essa é a história do recomeço da humanidade. Essa é a história do meu recomeço, do seu recomeço nessa noite. Porque em algum momento da nossa vida, em algum momento das nossas decisões, em algum momento dos nossos desejos e paixões, em algum momento das nossas escolhas, nós dizemos assim: Pai, me dá aquilo que me cabe, o que é meu, a minha parte, que eu preciso seguir a minha vida, eu preciso seguir o meu caminho, eu preciso fazer aquilo que eu quero. Está difícil viver junto aqui, eu quero viver do meu jeito, em outras palavras. Então a Bíblia diz que, muito penalizado, muito triste, ele entrega parte da herança daquele jovem, e o jovem pega a herança e parte para uma terra distante. Ele vai para fora do seu país, ele vai para uma outra terra distante. Jesus disse, contando essa parábola, que ele gasta tudo, irmão. Ele gasta tudo que ele tem. Ele gasta o seu dinheiro com as meretrizes, nas farras, nas noites. Ele consome com os bens que o pai havia dado a ele. E ele chega num estado lastimável, não só no seu corpo, mas como na sua alma e no seu espírito. Ele entra numa decadência total, porque ele se afastou do pai. Não era pelos bens, preste atenção, não era pelas coisas, mas era pela presença do pai, porque ele tinha vida enquanto ele estava com o pai. A hora que ele sai da presença do pai, ele perde, irmão, o contato. Jesus disse: eu sou a videira, o pai é o lavrador, e vós os amos. Aquele que está em mim dá muito fruto, porque existe uma ligação espiritual, existe um relacionamento, uma comunhão. João capítulo 15, Jesus narra isso. Ele diz: se você está em mim, você dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Irmão, quantas coisas você tentou fazer sem Ele, irmã? Quantas coisas você correu atrás tentando fazer sem Ele? E nós estamos ouvindo nessa noite que quando nós tentamos fazer algo sem Ele, quando já conhecemos Ele, não dá certo, porque sem mim nada podereis fazer. Foi Jesus que disse, amado. Como fazer se eu não estou com Ele? Eu posso até tentar fazer, irmão, mas não vai dar certo porque eu não estou com Ele. Aquele jovem tentou fazer, tentou ter a vida autônoma dele, mas não deu certo. Ele viu que o que faltou, irmão, não foi o pão. Por mais que na hora crítica da sua vida, quando ele não tinha que comer, ele caiu em si. Só que ele caiu em si não foi só pelo pão, foi porque ele disse: eu tenho um pai, eu tenho a casa, eu tenho uma família, e lá na minha família até os empregados do meu pai comem de tudo.
eu tenho casa, eu tenho identificação, eu tenho endereço. O que eu estou fazendo aqui? Perdi o foco, perdi a direção, eu fiz coisa errada, tomei decisão que não deveria ter tomado, fiz escolhas que não deveria ter feito, e o resultado final foi esse, foi a lástima total. Só que o verso 18, ele diz: depois que ele cai em si, diante de toda a circunstância que ele viveu, de toda a perda, de todo lamento e lamúria, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Duas coisas aqui, irmão: atitude e ação. Atitude, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Atitude e ação, somos convidados nessa noite a nos movermos em atitude e ação diante de Deus. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi. Declaração, reconhecimento, e lhe direi. Romanos 10, verso 9 e verso 11 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Aquele jovem disse: me levantarei e irei. Ação. Tem muita gente, irmão, caído, tem muita gente fraco, desanimado. Mas esse jovem, quando ele cai em si, ele tem uma atitude e se move em uma ação. Levantar-me-ei e irei. E irei ter com o meu pai. Eu não vou atrás do meu amigo, eu não vou atrás do meu vizinho, eu não vou atrás daqueles que estavam sentados à mesa comigo farreando quando eu gastava o meu último vintém. Eu não vou atrás daqueles que estavam dando risada comigo na mesa do bar. Eu não vou atrás daqueles que estavam lá, que diziam que eram os meus amigos e batiam nas minhas costas, dizendo: eu estou com você, hein? Eu sou seu amigo, seu colega, pode contar comigo para que daí vier. Não, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Por que, irmão? Porque só tem segurança no pai. Porque a nossa segurança, o nosso recomeço, a nossa restauração está no pai. É só na presença do pai. Ele se levantou, ele disse: eu irei ter com meu pai, e eu vou dizer para o meu pai, eu vou declarar para o meu pai, eu vou reconhecer para o meu pai: pai, eu pequei. Pai, eu pequei. Eu pequei contra o céu, contra Deus, e eu pequei contra ti. Irmão, não se engane, não existe recomeço sem arrependimento. Não se engane, não existe recomeço sem atitude e ação. Não existe recomeço sem declaração e reconhecimento. Ele disse: pai, eu pequei. Não foi meu irmão, não. Meu irmão está aí, está falando um monte de coisa aí. Por que ele veio? Por que não ficou para lá? Por que não morreu? Não foi para o inferno? Estava aqui, tudo bem, saiu, gastou tudo, agora voltou. Mais miserável ainda o irmão de dentro, irmão. Mais miserável ainda, em vez de se alegrar, estava falando: não, tomara que morra. Tem irmão assim, irmão. O pai disse, o pai se alegrou, e ele se declarou para o pai em arrependimento, para um recomeço e uma mudança geral. Ele disse: pai, pequei contra ti e perante Deus, trata-me como um dos teus empregados. Você acha que Deus, irmão, você acha que o pai vai tratar você como um empregado? Você acha que o pai vai tratar o filho como um empregado? O filho, da natureza do pai, o filho jamais será visto pelo pai como um empregado. Por mais que eu e você trabalhamos na obra de Deus, fazemos a obra do Senhor, somos servos, mas jamais ele vai ter um olhar para você como um olhar de um empregado. Deus está nos amando, nos guardando, fazendo a obra que Ele tem para fazer em nossa vida, porque a obra que Ele começou, Ele vai terminar. Aquele jovem por um momento saiu da casa do pai, irmão, foi viver a vida dele, e ele viu que não dá certo para viver sozinho. Bom, você já viu quando você tentou viver sozinho, não deu certo? Autônomo de Deus? É por isso que Deus está falando nessa noite para você, irmão, que
que é uma noite de recomeço. E Ele quer recomeçar com você. Você não veio aqui por acaso, não entrou aqui por acaso nessa noite não. Deus quer recomeçar conosco nessa noite. Mas se há no nosso coração uma disposição para isso, se há verdadeiramente uma resposta do meu coração para isso. Irmão, você sabia que uma das coisas que existe no homem, na mulher, no ser humano, que é tão difícil de lidar, chamado orgulho. Esse jovem, quando ele sai de casa, ele aproveita a sua vida no mundo, ele vai, quando está tudo bem, irmão, quando está tudo legal, sentado na mesa dos escarnecedores, dando tapinha nas costas, bebendo, comendo, farrinhando, quando está tudo legal, está tudo bem. Mas quando a coisa começa a apertar, irmão, quando os amigos entre aspas, começam a deixar, começam a sair, é igual quando nós íamos para Cristo um dia, né? Aquele monte de amigo que vinha em casa churrasquear. Cadê os amigos, gente? Cadê? Não tem mais amigo, irmão. Porque o nosso relacionamento com o Pai provoca isso, irmão. Provoca isso. Mas não é que Deus quer ser inimigo de ninguém, irmão. O problema é que quem não quer comunhão com Ele deseja viver na autonomia da vida. E sempre vai dar murro em ponta de faca. Agora, ele caiu em si. Que nós possamos cair em si nessa noite. Lembra da ficha do orelhão? Você colocava a ficha caía lá. Percorria todo aquele canalzinho, você escutava o barulho, ela caía lá embaixo, aí liberava a ligação. Que eu e você, irmão, que a nossa alma, o nosso espírito possa cair a ficha espiritual. Que você possa ouvir o barulho retumbar dentro da sua alma, do Espírito Santo nessa noite. Para um recomeço em Deus, irmão. Aquele jovem, enquanto estava aproveitando, ele estava no orgulho da sua alma. No orgulho. Não, eu tenho dinheiro, não preciso de Deus, não. Eu tenho muitos amigos, para quê? O pai está lá, mas eu já estou aqui, eu estou rodeado de amigos. Eu tenho uma boa condição, para que eu vou? Não, calma. O pai, tem hora que ele é meio chato. Tem hora que ele tem umas coisas que ele não deixa, que ele fala não. Eu prefiro ficar aqui com os meus amigos, que eles me aplaudem, tudo eles aceitam, tudo que eu falo eles concordam. É muito bom viver assim. Porque se eu falar para o pai, tem algumas coisas que o pai não concorda. Ele vai dizer, filho, não entra por aqui, entra por ali. E sempre o pai fala assim, entra por aqui, esse caminho é mais apertado. Mas pai, é complicado, mas é o caminho certo, filho. Aí você fala, não, eu prefiro ir com os meus amigos. Os meus amigos vão num caminho largo, é tudo mais fácil, é tudo mais tranquilo, é tudo mais sossegado. Mas é o caminho que leva para o inferno, irmão. É o caminho que leva para a morte. Porque a porta larga, o caminho espaçoso, é o caminho que todos estão indo, estão entrando, mas a porta estreita, caminho apertado, poucos estão entrando por ele, poucos estão entrando por ela e passando por esse caminho. Muitas vezes nós somos contrariados na nossa vontade, sabia? Mas é para não tomar a decisão errada, é para não fazer a escolha errada, é para não tropeçar ali na frente, porque eu não estou vendo, mas ele está vendo. E ele sabe que se eu for por aquele caminho, lá na frente eu vou cair. Aquele jovem, irmão, se frustrou, mas o seu orgulho estava em alta. O seu orgulho estava em alta. Até que ele se vê cuidando de porcos. Irmão, você sabe que o porco, para um judeu, é um animal imundo. Você sabe que quando Deus chama Abraão, quando Deus separa um povo para si, Deus dá dieta para o seu povo. Ele estabelece até uma dieta para o seu povo. Vocês vão comer isso aqui vocês não vão comer. Esse tipo de comida vocês comem, esse aqui não. Esse tipo de carne vocês comem, isso aqui não. Não pensa que é coisa da cabeça de Moisés, de Arão. Isso é coisa de Deus. Deus fez um povo tão separado para si que até com isso ele cuidou, irmão. Até com a alimentação Deus cuidou. O povo ter saúde. E aí você imagina esse jovem de cultura judaica agora na casa estrangeira, sentado em um chiqueiro, tratando de porcos. Olha o lugar onde o diabo levou ele, irmão. E o pai que não foi. Essa aí foi uma obra do diabo. Olha onde foi que o inimigo conduziu a vida dele, para dar comida para porco. Porco era animal imundo. Mas o mais agravante de tudo isso é que ele estava sentado no chiqueiro. O pior ainda, olhando o porco comer, irmão, e desejando comer as bolotas do porco. A que nível nós podemos chegar longe do relacionamento com o nosso Pai? Por isso que
na noite do recomeço, existe um reconhecimento. Eu reconheço, pequei contra ti, Pai, pequei, eu reconheço, pequei, preciso voltar. O meu orgulho quebra nessa noite, quebra ele no meio, porque o orgulho seu, irmão, não serve para nada. Meu orgulho não serve para nada. Jesus, irmão, estava sendo massacrado, pregado na cruz, pregado. Ele estava dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. O nosso orgulho não vale para nada, irmão, a não ser para nos afastar de Deus, a não ser para entristecer o Espírito Santo. Mas quando ele viu a ruína que ele estava, ele disse: não pode estar acontecendo isso comigo. Eu tenho pai, eu tenho casa. Que isso? Como é que pode chegar nesse nível, querer comer a comida do porco? Tá ficando doido? Que negócio louco é esse? Eu vou voltar. Eu não sei se isso, irmão, não sei se esse voltar sugere alguma coisa para você. Eu vou voltar, eu vou recomeçar, eu vou buscar a restauração, a renovação. Eu vou voltar nessa noite, eu vou voltar nessa hora. Ele reconheceu o erro. Irmão, tem gente que é difícil de reconhecer quando erra. É triste isso, irmão, triste. É falta de humildade, falta de caráter, é orgulho exacerbado de reconhecer que errou. Ele reconheceu que errou. Ele não se envergonhou de voltar. Ele não se envergonhou de pedir perdão. Ele teve humildade. Mas espera aí, por um momento estava tudo bem, estava tudo legal, estava tudo massa, muito bom. Até que ele viu que viver longe do Pai não dá, que viver fora do relacionamento. Irmão, quantas vezes nós ficamos emburrados? Você fica emburrado? Desse tamanho que você é, já tem 40, já tem 50, tem uns que tem 35. Você fica emburrado? Sabe quando você emburra? Quando você brinca com a mulher, emburra? Fica emburrado? A pastora, quando emburra, fica de bico, irmão. Aí eu olho de lado assim e falo: que bico grande. Às vezes, irmão, nós fazemos bico para Deus, ficamos emburradinhos, sabe? Aí o Senhor não respondeu a minha oração, né? O Senhor não abriu aquela porta que eu queria, o cabeção. Aquela porta não era para você, não era para você aquele lugar, entenda. Mas ele fica fazendo manha, fica chateadinho. Porque não foi, porque não abriu, porque não deu, porque não abençoou, porque não deu a vitória lá, abençoou o outro lá, abriu a porta para o outro. Calma que a tua hora vai chegar, a tua bênção vai chegar, a tua vitória vai chegar do jeito de Deus, na hora de Deus, do jeito do Senhor. Mas aí, irmão, a gente faz manha, parece criança mimada. Esses dias o Heitor aí foi não sei aonde no mercado. Ele foi, deitou no chão e enrolou. Faz igual ele faz, irmão, deita no chão, ele quer o doce, não vai dar o doce, não vai dar aquilo que ele está pedindo. Não é porque não quer, porque come doce demais, irmão. Você está demais. E roda no chão assim, eu quero. Vai apanhar. E às vezes, infelizmente, nós apanhamos. Não que Deus nos bata, mas por causa da nossa própria birra, de ficar emburradinho. Aí depois do emburramento, irmão, sabe, depois que empaca, emburra, aí vem a chateação, aí vê que não tem jeito, vem a tristeza, aí vê que não tem jeito, irmão, não tem jeito mesmo, que não vai resolver, tem que se virar, tem que voltar para ele. Não vai ter jeito, porque esse biquinho, a hora vai ter que passar, irmão. Tem que passar, não vai poder ficar. Até quando vai ficar? Deus ficou 4 séculos, irmão, sem falar com o povo. 4 séculos, não é 4 dias não, irmão. 400 anos, passou 4 gerações sem Deus falar. Aí você pergunta: pastor, mas aí a gente encontra aqueles livros apócrifos na Bíblia, lembra? Na Bíblia romana, nas edições paulinas, você encontra 7 livros na Bíblia. Você vai encontrar Judite, Macabeu, Sabedoria, Eclesiástico. Você vai encontrar 7 livros lá que não são livros inspirados. Por quê? Porque naqueles 4 séculos o homem estava tão desejoso por Deus, Deus não falava, eles começaram a escrever as narrativas deles mesmos. Porque haviam profetas? Havia, mas Deus não estava falando. Mas havia muita sabedoria naqueles homens. Eles começaram a escrever, mas eles sabiam que não era inspirado. Deus não falou.
Deus começou a falar lá com João Batista, quando João Batista começa a pregar o arrependimento dos pecados. Irmão, quando Deus começa a falar, Ele começa a falar depois de 4 séculos, falando sobre o quê? Eu vou abençoar você, eu vou abrir a porta para você, eu vou fazer um milagre na sua vida. Era assim que João Batista pregava? Quando João Batista começou a anunciar, Deus calado 4 séculos, irmão, 4. Quando Deus abriu a boca através do profeta, Deus disse: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Deus não falou docinho não. Sabe por quê? Porque 4 séculos atrás Ele ficou muito bravo por causa do pecado, e Ele resolveu ficar quietinho. Quando Ele volta falando, Ele toca logo na ferida. Não é assim? Não tem que tocar na ferida? Toca na ferida logo para sarar. Você deve fica passando remedinho, não mexe, que está doendo, não mexe. Não mexe logo, irmão, passa o bisturi, vai doer, mas vai sarar. Às vezes Deus precisa tocar na ferida, irmão, para poder sarar, para poder recomeçar. E eu sei que nessa noite, de maneira muito amorosa, o Senhor tem feito isso. De maneira muito amorosa, está falando conosco nessa noite sobre um recomeço, mas um recomeço do jeito certo, irmão. Um recomeço que vai dar certo, um recomeço que não vai frustrar você, um recomeço que não vai desanimar você, mas um recomeço que vai levantar você, para que a obra do Senhor que foi iniciada, ela termine até o dia de Cristo Jesus. Amém? Você pensa que Deus esqueceu? Você pensa que Deus parou? Pensa que as promessas do Senhor ficaram esquecidas? Não. Pensa que o propósito de Deus na sua vida acabou? Não. Continuam evidentes sobre a sua casa e a sua família. Mas essa é a noite que eu e você abrimos o nosso coração. Nós mostramos realmente quem nós somos diante de Deus, quem nós somos diante dEle e o que nós queremos. O que nós queremos. Tem muita gente, irmão, que entra na igreja com desejo de receber. Eu estou falando que seja errado você receber uma bênção, vir buscar um milagre, uma cura. Não tem problema, Deus é bom. Mas o que realmente eu quero de Deus? O que realmente eu quero de Deus? O que realmente nós queremos de Deus? Se não uma mudança com o Senhor. Se não reconhecer que nesse momento mais crítico da minha vida, nada pode me valer senão Ele. Porque nessa hora mais crítica não tem amigo, irmão. Não tem, às vezes, nem irmão. Não tem ninguém a não ser o pai, o papai. Só Ele. Agora, será que nós queremos essa mudança? Esse desejo há em nós verdadeiramente? Para que haja um recomeço de fato. Deixa eu afirmar para você, irmão, não importa onde você parou, não importa em que momento da vida você se cansou, foi aqui, e não importa também nem onde você caiu, não importa, porque para Deus sempre é possível recomeçar, para Deus sempre é possível recomeçar. Pode ser que na sua ótica, no seu sentimento, no seu coração você diz não pode, mas o Senhor está dizendo nessa noite, querido, para você pode ser difícil, mas para Ele nada é impossível. Não há impossibilidades para recomeçar diante de Deus. Quando eu reconheço que eu preciso de um recomeço, diante da presença do Senhor, diante das dificuldades ainda há esperança. Deixa eu ler um texto para você, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Ouça a voz do Senhor nessa noite. Que pode ser também que dentro desse contexto que eu estou falando aqui para você, pode ser que haja lamentação na sua vida. Pode ser que haja lamentação nessa noite. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Qual que é o contexto aqui? Israel está cativo à Babilônia.
Babilônia saqueou, matou e levou o cativo. Israel está debaixo do jugo dos babilônios. Jeremias é o profeta nesse tempo, e ele chora muito, irmão. Jeremias ele é conhecido como profeta chorão, porque ele chorava mesmo. Ele se lamentava em ver a ruína do seu povo, o sofrimento do seu povo. Mas o povo pecou contra Deus, entristeceu a Deus, e a permissão de Deus foi que o inimigo viesse e assolasse. Irmão, preste atenção. Quando muitos se afastam de Deus, o inimigo vem e assola. Não pense você que Deus é um Deus maldoso, um Deus vingativo, um Deus que castiga, porque Ele é um Deus ruim. Quando nós nos afastamos de Deus, da sua presença, da sua proteção, do seu amor, o inimigo está ao derredor, irmão. Como foi dito aqui nessa noite, muito pertinente. Ele está ao derredor, bramando como um leão, buscando ocasião para ele tragar. O povo, irmão, deixou os caminhos do Senhor. A Babilônia saqueou, matou e levou. Jeremias está dentro do contexto, chorando. Era profeta. Só que Jeremias, diante daquela lamentação toda, daquela crise, daquele problema, vendo a nação toda perdida, ele disse: eu quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. Traga na sua memória agora o que pode dar esperança a você. Porque existe duas coisas nessa noite, querido: a esperança e a misericórdia divina. Duas coisas que não podem se desfazer. A esperança em nossa alma pelo novo, pelo futuro, pelo recomeço, pela restauração, e as misericórdias de Deus que não se acabam. Mas está no cativeiro, está na dor, está no problema, está na luta, está na prova, mas as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque eu e você estamos aqui nessa noite, porque as misericórdias do Senhor não permitiu que eu e você sejamos consumidos. Nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos traz esperança de continuar, porque existem as misericórdias do Senhor. Quando Jeremias olhava e vendo a sua nação sendo deportada para a Babilônia, muitos morrendo, uma situação caótica, Jeremias está chorando, irmão, por causa da opressão, e está trazendo na sua memória o que pode dar esperança, porque agora aconteceu o caos, agora aconteceu isso que foi inevitável. Como vai ser agora? Vai haver um tempo de recomeço? Vai, mas quando vai ser isso? Por isso pode ser, querido, que nessa noite, trazendo para essa figura de Babilônia, levando cativo Jerusalém, pode ser que o diabo fez muita coisa, irmão. Se andou com muitas coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, levou cativo muita coisa, porque houve uma permissão, porque houve um afastamento, e o inimigo aproveitou e assolou. Mas nessa noite, o Senhor está dizendo para você trazer à sua memória o que pode dar esperança, porque as misericórdias do Senhor, elas não acabaram, não vão acabar, e elas estão em vigência nessa noite. Amém? Porque essa é uma noite de recomeço. Eu quero ler o último texto. Quero dizer para você que os planos de Deus, Jeremias 29:11, os planos de Deus são melhores para as nossas vidas, e nós muitas vezes desconhecemos isso, e nós queremos fazer os nossos planos. Quero mostrar para você na palavra de Deus, Jeremias 29:11, é dentro do mesmo contexto, tá? O Senhor falando para Jeremias: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Até aí. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Deus estava dizendo através da boca dele: eu que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. São pensamentos de paz, não pensamentos de mal, para dar para você
o fim que você deseja. Irmão, quem deseja fim ruim aqui? Ninguém deseja. Você deseja um fim bom, irmão, um meio, um começo e um fim abençoado. E Deus está dizendo nessa noite para mim e para você que dentro desse recomeço, Ele está dizendo: eu que tenho os planos para você. Não é você que tem os planos para a sua vida. Os planos para mim e para você devem ser os planos de Deus. Mas muitas vezes nós saímos do plano de Deus e queremos fazer os nossos planos. Nós saímos dos planos dele e agimos no nosso plano. E aí nós deixamos os pensamentos de paz e de bênção e acabamos incorrendo em pensamento de mal. Deus disse: eu que sei que pensamentos tenham o vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, fim de bênção. Mas para isso, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E Deus está chamando para o compromisso, para a comunhão, para o relacionamento, para a vida com Ele de novo, para que de fato isso possa acontecer, para que de fato possa haver um recomeço. Tiago 4,13, ele diz assim: atendei agora a vós que dizeis. Olha só, irmão, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais em vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Tiago está dizendo assim: ó, vocês dizem amanhã eu vou fazer assim, eu vou projetar assim, eu vou fazer assado. Mas ele está dizendo: vocês não devem fazer isso, porque vocês não sabem o dia de amanhã. Vocês devem dizer: se Deus quiser eu farei, se for a vontade de Deus e o propósito de Deus, porque é Ele que tem os pensamentos a nosso respeito. É Ele que tem, querido, um recomeço para você.